Bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast Direito em Mim. E hoje estamos aqui com a presença da doutora Ana Raquel Brito, especialista em Direito Médico. Um direito aí que, a mim, pelo menos, causou uma imensa surpresa da amplitude dele. Eu, por exemplo, tinha uma ideia um pouquinho, talvez até me resguarda que o direito está equivocada, né? Eu não vou dizer equivocada exatamente, mas assim, limitado. Eu acho que eu, doutora, como as outras pessoas, todas, nossos ouvintes, incluindo aí os nossos ouvintes especialistas, o pessoal jurídico, nós temos uma visão limitada da atuação do direito médico, né? Então, hoje estamos aqui para conhecer um pouco mais dessa especialidade. Olá, doutora. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de trazer um pouco sobre o direito médico da saúde. E realmente, não é todo profissional que vai ter esse contato de imediato. Quando eu me apresento como especialista em direito da saúde, sempre dizem, nossa, então você fez alguma outra especialização, porque isso nem nas cadeiras da faculdade de direito a gente tem essa disciplina. Então, isso é um mercado que exige a nossa especialização. É claro que dentro do direito civil, da responsabilidade civil, a gente já tem um pouco do contato do que é a atuação profissional, né, de vários profissionais, mas do médico em específico tem que ser algo mais detalhado. Doutora, eu estou muito feliz por a senhora ter comparecido aqui, ter aceitado o nosso convite. De antemão, eu quero lhe presentear com uma lembrancinha do nosso pod, a nossa camiseta personalizada. Ai, obrigada! Uma lembrancinha aqui de ter participado do nosso sonho, da nossa conquista aqui de realizar o programa. Olha! Poxa, obrigada! Vou levar com carinho essa lembrança. Tá bom. Eu quero que você fique muito à vontade, é um bate-papo. Eu quero conhecer um pouco da doutora, conhecer um pouco da sua trajetória e depois a gente também conhecer um pouquinho aí desse aprendizado do que é o direito médico, tá bom? E a quem ele pode beneficiar. Então, Tudo hoje bem. Eu vou inverter aqui o do nosso podcast passado com o Dr. Edinaldo, que foi uma homenagem aí ao OAB em si, né, e na pessoa dele, é uma homenagem ao Dia do Advogado, mas hoje eu quero começar invertido, eu quero conhecer hoje quem é Ana Raquel Brito. Então, eu sou advogada desde os primeiros dias de formada, né, porque o meu objetivo na faculdade foi conhecer o direito, não tinha ainda essa pretensão de atuar, mas foi atuando que eu me apaixonei pelo direito. Há 7 anos eu sou advogada, atuo exclusivamente como advogada e me dedico dia a dia a isso, né? A solução desses problemas, a trazer uma solução, uma visão mais moderna para o nosso dia a dia. Eu atuo há alguns anos no direito administrativo, essencialmente. Então, processos e sindicâncias administrativas já eram um cenário comum para mim. E nos últimos anos, ainda mais após o período pandêmico ali da pandemia, a gente fala muito em saúde. E isso me chamou muito a atenção. Então, desde 2020, eu tenho feito o estudo e a atuação nesse cenário, nessa seara. E a judicialização da saúde ainda é algo novo, ainda mais aqui no estado, para a gente. Então, é algo que precisa de uma atenção. Eu vi que eu precisava ir para essa especialidade para poder compreender esse fenômeno. É verdade. Depois aqui desse período dramático que a gente teve de pandemia, mas isso fez talvez com que a nossa sociedade olhasse um pouco mais para o médico, olhasse um pouco mais para como está a saúde em si. Eu acredito que o fato de tudo ter acontecido e tudo ter sido transmitido pela mídia, tudo ter, né, acontecido dessa forma um pouco mais pública, isso fez com que o olhar da sociedade voltasse para a saúde, mesmo quando você não está precisando ou usando aquele serviço da saúde, né? Eu acredito que sim, houve uma amplitude desse... Houve uma aceleração de tudo, né? O nosso trabalho mudou. Surgiu, por exemplo, o atendimento à distância, mesmo para casos dos médicos. Hoje nós temos, né, a telemedicina, que é um exemplo disso, que antes ela não era utilizada por uma série de fatores. O médico precisa do contato, ele precisa de fato fazer aquela consulta para te dar um diagnóstico correto. Mas em situações, por exemplo, como da pandemia, ninguém podia estar muito próximo, então a gente teve que ir adequando isso. Uhum. E aí surgem, além dos problemas que já tem na relação do médico com o paciente, surgem outras dúvidas, né? Porque o paciente se sente, em muitos casos, por desconhecimento, se sente não bem atendido, talvez, ou sente aquele distanciamento. Uhum. E isso vai impactar diretamente na atuação profissional. Entendi. Doutora, defina pra gente, então, o que é o direito médico.
O direito médico, ele vai regular a atuação, a relação e os conflitos jurídicos ali entre o profissional e o paciente. Então, os conselhos profissionais, os profissionais da saúde como um todo, tá? A gente fala em direito médico porque é a essência. Surge na medicina tudo que se fala de saúde, mas também se aplica aos odontólogos, à enfermagem, à farmácia, à fisioterapia. Tudo isso tem a ver com o direito médico e da saúde, né? Então tem essa extensão. E é exatamente isso, é regular para evitar que haja conflitos, que existam ali a responsabilidade, os prejuízos para o paciente nessa relação. Hoje, na atuação, a doutora consegue visualizar que os profissionais da saúde, todos esses profissionais envolvidos, hoje eles têm essa consciência da importância dessa regulação, de seguir essas normas, eles têm consciência dessa responsabilidade ou pelo menos da importância de se ater a esses detalhes? Pelo medo, muito mais. Todos os profissionais têm medo de sofrerem um processo, de verem a sua imagem ser destruída. Eles estão construindo no dia a dia ali a sua atuação, o seu nome, né? É claro que todos têm a intenção de fazer um bom serviço, de prestar e fornecer ali tudo que eles são capacitados para isso. Só que no dia a dia você não tem como estar sempre, né, 100% resguardado sozinho, se você não tem um amparo jurídico. Então, ainda que hoje a informação, a gente está bombardeado de informação por todos os lados, mas ainda assim, na hora da atuação, é que a gente precisa do amparo jurídico, me refiro. Porque o profissional, ele sabe da técnica dele, ele sabe o que precisa ser feito em uma consulta, mas ainda assim, para ele ter o passo a passo do que deve ser feito, dos seus documentos médicos corretos, tudo isso ainda é um pouco temeroso, a gente dizer que todos estão completamente cientes. Vamos dizer, do preenchimento do documento médico. Quando a gente fala em documento médico, para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, o que seria esse documento médico? O que engloba esse documento médico? Os documentos médicos são previstos pelo Conselho Federal de Medicina, tem uma resolução específica que vai trazer todo o rol. A gente conhece muito o laudo médico, mas tem um prontuário, que é onde tem toda a vida daquele paciente, todo o atendimento que foi prestado, os exames que foram feitos, né, os diagnósticos aos que chegaram, tem relatório, tem um boletim, por exemplo, no caso de um famoso que é internado, e aí os jornalistas vão atrás daquela informação de como ele está. É elaborado um boletim médico com as informações essenciais que precisam ser repassadas para a grande mídia, por exemplo. Uhum. Então, a gente tem um boletim, tem um laudo, tem um atestado, tem diversos documentos que são utilizados no dia a dia. E todos esses precisam ser sóbrios, uma linguagem direta, legível. É essencial que seja legível qualquer desses documentos, que devem integrar a pasta daquele paciente. Hoje nós temos em voga, vamos dizer assim, a parte estética, né? Então, assim, todas as vezes que você lembra de um profissional da saúde, inevitavelmente, quando a gente fala de publicidade, de divulgação, você pensa na parte estética. Sim. Então, nós temos quase todos os profissionais envolvidos aí na atuação de uma forma dessa parte, né? E isso traz alguma regra específica, traz algum cuidado específico para esses profissionais? Com certeza. Você falou de 2 pontos importantes. Primeiro, que é a estética, que é visto como algo supérfluo, e não é. A Organização Mundial da Saúde identifica como bem-estar, se sentir bem, uma parte do que é o conceito de saúde. Então, não basta que eu tenha ausência de doenças, que eu tenha preservação da minha saúde física, mental, eu preciso me sentir bem. E isso envolve a minha imagem. Então, a estética, a meu ver, também faz parte da saúde, né? Então, deve ser algo relevante, considerando-se a saúde também. Mas essa questão dos procedimentos estéticos no Brasil tem crescido muito, e também a judicialização nesses casos. Por quê? Para o judiciário, eles visualizam isso como algo que deve promover um resultado esperado. Deve atender aquilo que o paciente procura quando contrata o profissional. Isso tem a ver com a publicidade. Então, quando nós vemos nas redes sociais a divulgação de um antes e depois, corpos perfeitos, pele perfeita, tudo isso induz a um resultado que a gente espera que seja aquele, né? Que seja perfeito. Sim. E isso, com certeza, gera conflitos. Por isso é importante aquele profissional ter toda a documentação de que corretamente orientou aquele paciente. Isso seria
A doutora falando assim, o que seria essa documentação? Eu sei que não tem como a gente exaurir aqui um rol de documentos e daí a importância de se buscar uma assessoria jurídica especializada, né, pro profissional da saúde, a pessoa que vá atuar nessa área, que ele sim se respalde juridicamente. Mas vamos tentar trazer para o ouvinte para saber mais ou menos algum exemplo, vamos citar algum exemplo desses documentos. É essencial o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse é um termo, documento, que ele é elaborado, o profissional já tem que ter esse documento para passar, depois de atender, de explicar, de tirar todas as dúvidas do paciente, o profissional vai apresentar aquele documento para que ele leia e faça a assinatura. O termo de consentimento, ele vai ter que consentir livre e depois de ser esclarecido. O que é uma conduta vedada e que pode gerar ali um processo judicial, caso o paciente demande contra o profissional. Ele apenas entregar o documento para assinatura. Ele não foi, se o paciente não foi cientificado, não foi esclarecido, ele consentiu com algo que estava meramente escrito naquele documento. Então, há necessidade desse documento. Esse é essencial. Não basta que haja ali a contratação, fiz o agendamento, vou fazer o procedimento, tudo bem, tá tudo bem. Não. Por exemplo, no caso da odontologia, alguns profissionais dizem que o mero ato do paciente ir ao consultório e abrir a boca lá enquanto está sentado, ele já consentiu. Bom, ele consentiu ali, naquele momento, tacitamente. Mas como que eu comprovo isso? Consentiu pelo que o paciente esperava que seria feito. Exatamente. Mas não consentiu, talvez, com um resultado não esperado por ele. Um resultado, uma possibilidade que não era do conhecimento comum. Exato. Porque quando eu procuro o médico, eu já vou, claro, com uma informação pré-definida. Mas coisas que eu ouvi falar, que eu vi na internet, que a própria vida vai ensinando, que as outras pessoas vão falando. Mas, efetivamente, eu tenho que ter daquele profissional os detalhes que não se falam, né? As peculiaridades, vamos dizer assim. Exatamente. Para demonstrar que o profissional se cercou de tudo que ele deveria fazer, que ele cientificou, que ele pegou a assinatura, que ele demonstrou que era essencial fazer, por exemplo, no pós-operatório, e a parte consentiu com aquilo, assinou, cumpriu corretamente, ela dificilmente vai ter algum efeito danoso, se ela cumpriu tudo aquilo. Então, o documento que ele assina, ele tem que ter consciência. Muitas vezes o profissional acredita que a apresentação do documento é o suficiente, ele precisa esclarecer isso antes. E em detalhes, outro fato que tem levado muito a questionamento é a concessão do uso da imagem. Do paciente autorizar que utilize a imagem, né, de algum procedimento que foi realizado, mas ali naquele documento não fica expresso até quando. Não tem um termo de duração, não diz para que vai ser utilizada a imagem. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é essencial nesses procedimentos relacionados à saúde. Se eu vou utilizar aquilo para, por exemplo, um congresso médico, é diferente. O médico vai estar falando para os seus pares. É uma situação de estudo, não é publicidade por publicidade. Hoje eu vejo muito se fala, e não é que não se deva falar, mas assim, hoje a sociedade ela vem acolher muito mais talvez o paciente, que uma parte frágil na relação e tudo, mas se esquece um pouco que nós também temos ali do outro lado um médico que também é uma pessoa que tem seus direitos, uma pessoa que tem sua personalidade, né? Uma pessoa que tem a sua imagem a zelar. O direito médico, nesse ponto de vista que a doutora está aqui nos esclarecendo, ela vem olhar esse profissional como pessoa? Vem cuidar ali dos direitos do profissional da saúde? Sim, com certeza. O profissional da saúde, ele vai promover a saúde, tratar, né, e buscar isso em toda a sua atuação. Desde o primeiro momento com o paciente até quando ele consegue ali apresentar uma solução, acompanhar e ter aquela pessoa com o objetivo que ela queria, que era a conduta médica, a indicação dos medicamentos, o tratamento que ele foi buscar. Isso do início ao fim. Quando você visualiza essa relação, é importante sempre lembrar de humanizá-la. O profissional médico, ele tem que tratar aquela relação como algo pessoal, único. Talvez para o médico aquele seja mais um paciente no dia, mas para aquela pessoa é aquela consulta, né? É algo que ela está sentindo naquele momento. Ela quer ser tratada com mais delicadeza, ela quer ser ouvida, entendeu? Então essa humanização
tem que ser tratada, tem que ser reforçada entre os profissionais. O direito médico, ele vai falar de normas, ele vai falar do que deve ou não ser feito, mas ele preza principalmente pela união, né, dessa relação, para que não haja conflito. A gente conversou mais cedo um pouquinho, né, quando eu estava conhecendo um pouquinho mais, porque esse direito que nós vamos tratar aqui, e foi tratado um ponto interessante, que a doutora tocou no assunto do direito médico preventivo. Exato. E eu sou uma adepta do procedimento administrativo. Eu acredito que tudo que se possa tentar resolver fora do judiciário também é uma conduta que os profissionais do direito deveriam buscar. Eu sou muito adepta a essa parte de tentar conciliar, de tentar resolver no administrativo, de tentar analisar o direito ali antes de judicializar. É o meu ponto, é o meu posicionamento como profissional. E então eu achei interessante. Mas o que seria exatamente um direito médico preventivo? O direito médico preventivo, como eu te falei, eu atuei por muito tempo no administrativo do servidor público, do dia a dia do nosso estado, que é muito relacionado a administrativo, né, administração pública. E há esses profissionais na administração pública. Nós temos os profissionais da saúde, os médicos que estão ali vinculados ao estado, por exemplo. Mas quando a gente fala do direito médico preventivo, é aquela orientação antes do problema, antes de existir um conflito com o seu paciente, antes de você receber uma notificação do Conselho Federal, do Conselho Regional de Medicina. Seria antes mesmo da sua própria atuação. Tudo. O ideal seria que os profissionais tivessem essa consciência ali, eu vou ingressar no mercado, eu vou agora ter a minha clínica, o que eu preciso saber? Quais cuidados eu preciso ter com relação ao jurídico, né? Quais as responsabilidades que eu vou ter aqui? É claro que ele sabe que ele tem o dever de preservar a saúde, de zelar pelo seu paciente. Não existe profissional médico ou profissional da saúde sem o seu paciente. Então, esse conjunto tem que ser harmônico, né? Então, quando a gente fala no direito médico preventivo, é isso. É aquele profissional que tem assessoria especializada. Os advogados podem atuar, muitos atuam, né, até por desconhecer que há essa especialidade do direito médico e da saúde, atuam de forma geral, na assessoria de uma clínica, por exemplo. Mas há termos técnicos e há situações ali que só um especialista vai conseguir orientar ele, né, no dia a dia. Então, basicamente é isso, é uma assessoria prévia, não é que vai evitar um processo judicial. Nós temos o acesso irrestrito ao judiciário, né? A Constituição já prevê que qualquer pessoa pode levar uma demanda ao judiciário. Mas, quando chegar essa demanda, ele já vai estar resguardado, né? Com um documento completo, com todas as autorizações necessárias. Seria uma forma também do profissional que não errou provar que não errou. Exatamente. Né? Porque nem sempre a gente vai ter aí o erro do profissional médico, né? Muitas vezes, igual a gente conversou também, em muitas situações, sim, a responsabilidade pode ser de uma conduta errada do próprio paciente, né? Então, exato. Como que, da mesma forma que do lado de cá, do outro lado, o paciente vai usar os prontuários, os documentos produzidos ali para demonstrar que houve uma falha do profissional, o bom preenchimento desse prontuário também, nos outros casos, vai demonstrar que o profissional não tem a culpa. Seria isso? Exatamente. Alguns artigos que eu já escrevi, publiquei até no site no Juiz Brasil, esse é bem comum. Quem pesquisa algo no Google ali vai encontrar esse site, né? Então, para essas pessoas saberem que há materiais, há esclarecimentos que ela pode buscar ali. Mas, de forma geral, até um médico comentou dizendo assim, doutora, mas como é que eu vou, no dia a dia, eu vou estar fazendo termo toda hora, né? Um termo específico para cada pessoa. Você não precisa fazer isso se você tiver uma assessoria. Se você tem um profissional que faz o auxílio seu no dia a dia, um advogado que pode fazer esse documento, não vai ter que parar para fazer aquilo. Sim. Essa não é a função do médico, entendeu? Então, quanto antes você tem essa consciência, melhor. Porque existe, como a gente disse, na internet tem tudo, né? Eu vou encontrar, tem lá... Nem sempre certo, mas tem tudo. Exatamente. Muitos dizem, não, Ana, eu já tenho tudo aqui. Aí quando você vai ler a íntegra, que nem eles mesmos, tá cheio de erros, resoluções que já não estão mais em vigor. Então, vários termos ali têm que ser atualizados. E isso é a assessoria preventiva que vai fazer. Entendo. Hoje... trazendo agora pro enfoque que nós estamos aqui, que o enfoque aqui hoje é o profissional da saúde, né? O profissional médico, o profissional odontólogo e todas as pessoas envolvidas aí nessa questão médica.
E ele também tem uma imagem. Como profissional, ele tem uma imagem. Então, hoje, o que seria a violação, não da imagem do paciente, como muitas vezes a gente dá o enfoque, não pode publicar tal coisa, não pode publicar um antes e depois, não pode fazer isso. O que seria hoje, vamos dizer assim, a preservação da imagem do profissional? Tá. Falando em publicidade dos profissionais da saúde. Aqui eu falo com os fisioterapeutas, farmacêuticos, os dentistas, cirurgiões dentistas e os próprios médicos. Tratem de colocar em toda publicação, em todo tipo de publicidade, e publicidade é tudo, tá? É o jaleco, é o nome dele, o CRM, por exemplo, no caso médico, tem que estar ali descrito, o CRO, o seu registro no seu conselho profissional deve estar seguido do seu nome, né, da sua apresentação, e sempre colocar também as observações. Por exemplo, se eu fizer uma publicação, eu coloco que eu sou profissional, inscrito no conselho, que eu atuo nessa especialidade. E outro destaque coloque uma especialidade que de fato você tem autorização para atuar. No caso do Conselho de Medicina, exige-se o RQE, que vai vir ao lado do seu CRM, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Então, o profissional... Nunca vi. Pois é. Nunca vi. Não, observe. Se você vai no ginecologista e ela é especialista, tem que estar no carimbo, né, o nome completo, o CRM e o RQE. O médico, com o registro geral dele, ele pode atuar como médico, né? Só que a partir do momento que ele se apresenta como especialista, se eu me apresento como dermatologista, eu tenho que ter o RQE dessa especialidade. E eu devo publicizar isso. Então, seja na sua rede social, seja numa publicação no jornal, publicação numa revista, numa entrevista, tome esse cuidado de passar essas informações. A sua clínica, por exemplo, ela tem que publicizar ali na fachada o nome de quem é o responsável técnico. Entendi. Isso pode gerar uma responsabilidade no seu conselho. Você tem que responder a uma sindicância, um processo ético. Essa parte eu nem vou dizer ao ponto de chegar a responder no conselho, né? Esse, vamos dizer assim, é o ápice. Mas o que nós vemos hoje, na maioria das vezes, é a internet, né? O tribunal público, né? Hoje nós temos um tribunal público e bem complicado, sem regras, aonde as pessoas muitas vezes se veem satisfeitas com algo e elas vão lá e simplesmente dão opinião e levam aquilo como verdade, sem uma apuração, antes de qualquer apuração, muitas vezes nem chegar a denunciar para dar oportunidade ali do profissional se defender. Mas isso aí acarreta um dano muito maior até do que, às vezes, uma punição administrativa, uma punição disciplinar. Qual seria, o que um profissional, um médico, quando a gente está falando aqui um médico, mas não vamos colocar um profissional da saúde, porque hoje tem tantas pessoas envolvidas nisso, que a gente não restringe aos médicos mais, né? Mas o que ele poderia fazer para se resguardar, para tentar minimizar? Isso também tem a ver com o direito médico preventivo, com as orientações que a gente faz para o profissional, para o dia a dia dele, para as condutas, por exemplo. Iniciado algum tipo de confusão, de comentários pejorativos na sua página, evite responder, né? Ficar retrucando ali aquela pessoa que falou algo. Havendo uma exposição indevida da sua imagem, busque os meios corretos, né? Busque o conselho, assim como ele instaura processos éticos em caso de denúncia, ele tem um dever de também lhe defender, fazer um desagravo, né, uma defesa daquele profissional que está sendo injustamente atacado. E isso você só vai ter ciência, orientação, se você conhecer o regimento daquele conselho, se você entender como funciona. Para que serve o meu conselho, afinal? É só para me cobrar uma anuidade? Não, ele tem o papel de defender a sua atuação profissional quando você for atacado indevidamente. Uma dúvida que sempre chega para mim, inclusive de médicos, que eles observam algo irregular que um colega está fazendo, mas eles não sabem como denunciar. E aí eles acabam não denunciando e aquela situação a gente já viu isso nos últimos anos, nos jornais, de outros profissionais terem que filmar, né, uma conduta errada de outro profissional para poder denunciar, porque não se sentia bem, né, tem medo de represália, de ser perseguido e tudo. Mas o canal, por exemplo, do CRM, para fazer uma denúncia, ele está previsto, você tem que ir lá e você tem que se identificar. Muitas pessoas deixam de fazer isso porque não querem se identificar. Né? Mas ao momento que você quer fazer isso, e é um direito seu, de fazer uma queixa, de pedir que sejam tomadas providências, você também tem que se identificar para isso, né? Porque o profissional, senão, vai ter inúmeras
denúncias sem fundamento, sem identificação, né, de quem é. Então, tem esse passo a passo. Você precisa se identificar para fazer uma denúncia ou algo do tipo junto aos conselhos. Mas, nesse caso específico, trabalhar a imagem é essencial. E a orientação jurídica, a gente tem hoje o marketing, né, que todos os profissionais usam, as clínicas usam. E o profissional do marketing, ele entende, ele é essencial pra gente, né, para todo mundo. Mas ele precisa entender um pouquinho de direito, um pouquinho do que ele pode ou não pode publicizar. Às vezes ele tem uma ideia maravilhosa que vai viralizar aquela clínica, né, ou o perfil daquele profissional. Mas será que aquilo atende ao que é definido pelo conselho, né, pela responsabilidade? Será que não vai gerar no paciente uma sensação de que ele pode ir ou não com aquele profissional? Tem que ter muito cuidado com a imagem que a gente quer passar e como preservar essa imagem. O profissional que, assim como a gente está aqui hoje conversando, trazendo informação, ótimo, excelente, isso vai demonstrar a autoridade daquele médico, daquele profissional da saúde, né, do que ele é bom, do que ele faz bem feito, de uma forma que ele possa se expressar sem ofender ninguém, sem ofender a sua própria profissão, né, os colegas. Entendi. Hoje, então, um profissional da saúde, ele deve buscar uma assessoria jurídica especializada. Pelo visto, tem muita coisa aí para se fazer, né? E muitos documentos para a gente elaborar. Hoje são muitas resoluções que saem, né? Exato. Essas resoluções, os profissionais, no caso da saúde, elas estão vinculados a todas as resoluções que o CRM lança. Que, é interessante. No caso dos médicos, né? Isso. Eu tô dando exemplo assim, um dos conselho, conselhos. mas vamos colocar nos conselhos em geral. É interessante ele observar isso. É como eu te disse, ele não vai ter tempo de ver todas. Saiu uma essa semana, eu já vou ter que ver. Ele tem que buscar uma fonte segura para se informar sobre aquilo. Se houve uma mudança significativa na atuação dele, ele tem que estar consciente sobre isso. Ele não pode, nenhum de nós, pode alegar desconhecimento total de algo relacionado à nossa atividade profissional. Mas a resolução, ela não é exatamente uma normativa, né? Ela é diferente ali da lei. Quando a gente leva para o judiciário, é outra sistemática, é outro olhar. A defesa é diferente. Entendo. Quando você faz a defesa do profissional perante o conselho, é uma conduta, é um estilo de defesa diferente. Porque não cabe ali a gente trazer todas as normas jurídicas para aquela situação dentro do conselho. Uma dica. Aqui, né, a gente quer aí ter a oportunidade de atingir todas as pessoas interessadas no tema. Sim. Né? E isso inclui também os nossos colegas de profissão e também os profissionais que vão usar os serviços, que são os profissionais da saúde. Mas quando eu falo no direito médico, que eu trago para essa parte de defesa, seja administrativa ou judicial, aonde é que está o ponto-chave aí dessas demandas? O ponto-chave de provar ou não o meu direito? Tudo vai estar nos documentos médicos. Se eu puder falar algo, é os documentos médicos especificamente. Isso para todos, tá? E tanto para o paciente que precisa ter um tratamento concedido, precisa ter uma situação resolvida, quer responsabilizar a outra parte, os documentos médicos dele. Ele tem direito a esses documentos, são documentos pessoais, né, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. E o profissional também, na hora de se defender, vai utilizar esses mesmos documentos médicos, todos esses documentos ali, desde o primeiro momento que marcou a consulta, o retorno, tudo isso tem que ser muito bem elaborado. Aqui em Boa Vista, em Roraima, a gente tem poucos profissionais que atuam exclusivamente no direito médico e da saúde, mas eu sou a secretária-geral, estou secretária-geral da Comissão de Direito Médico e da Saúde da UAB Roraima e temos atendido aos colegas que têm chegado. Nós recebemos demandas de pacientes ou de profissionais que precisem de auxílio. A gente tem trabalhado junto aos conselhos, né, tem feito reuniões para exatamente ter esse diálogo, entendeu? E conseguir trazer soluções, como você destacou, administrativamente, quem sabe, né, para possibilitar isso. E outra dica que eu acho que é importante a gente destacar é para que os profissionais tenham o cuidado redobrado com as redes sociais. Nos últimos meses, esse ano mesmo, no Brasil inteiro, ocorreram várias situações que envolveram profissionais, que envolvem ali os tratamentos. Algumas coisas não são verdade, busque as fontes corretas, né? Então a gente fica, às vezes, apavorado com uma situação e aquilo é só uma parte, é só um lado da história, né? Então tem que ter muito cuidado com isso para preservar a imagem. Doutora, eu fiquei muito feliz de saber da atuação tão forte das comissões, eu achei interessantíssimo, já expus isso aqui no nosso podcast, né, e venho falando que é o importante,
porque uma das responsabilidades, talvez, nossa, dos advogados atuantes, dos colegas que estão aí nas instituições também, das faculdades, ou seja, todos aí os personagens envolvidos, é também preparar o próximo ali, os nossos profissionais que vão vir para o mercado agora, para que eles já venham atuando de uma forma mais consciente, que eles já venham mais especializados, que eles já venham ali de uma forma mais capacitada, né, vamos dizer assim, e isso parte por todo esse apoio que nós estamos dando. Mas hoje, para a gente fechar aqui, o que a senhora poderia deixar de dica para esses profissionais da saúde? E uma outra dica para os profissionais do direito que estão querendo atuar nessa área especialista. Especificamente para os profissionais da saúde, busquem saber os seus direitos e os seus deveres, busquem ter uma atualização quanto a isso, tá? Quanto ao direito que envolve toda a sua prática. Não basta você saber atuar, você fazer um trabalho excepcional, esteja resguardado. É melhor, né, garantido, que ter que resolver um problema adiante. E sai mais barato também, tá? Falando aqui a realidade para esses profissionais. Quanto aos estudantes, quanto aos profissionais que estão ingressando agora na advocacia, eu só tenho a dizer que essa é uma área que me chama muito a atenção e que eu recomendo, tá? Ainda que, se você não quiser ser especialista apenas em direito médico e da saúde, no todo o vasto campo que a gente tem hoje do direito médico, nós temos doutrinadores excelentes aqui no Brasil, advogados renomados, que são referência, inclusive em Portugal. Eu tenho alguns materiais, posso indicar para vocês alguns livros assim, mas se vocês buscarem isso, vocês vão ver o quanto é interessante e o quanto vale a pena, porque saúde é nosso bem mais precioso, é o que garante a gente poder trabalhar, poder curtir, né, poder ter lazer. Então, eu acho que é uma área brilhante. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Para mim foi uma aula também. Estou muito feliz pelo conhecimento aqui adquirido e fica o convite, sinta-se à vontade para voltar. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Ficamos por aqui, mais um episódio do nosso podcast Direito em Mim, com a doutora Ana Raquel Brito, especialista em Direito Médico. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e compartilhar. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.